Olá a todos. Iremos dar continuidade à temática das estruturas e, tal como referimos anteriormente, existe uma organização por detrás do organigrama e a estrutura acaba por não se esgotar no conjunto das relações hierárquicas formalizadas através do organigrama, uma vez que acaba por criar linhas de comunicação e de relações interpessoais que muitas delas acabam por ser efetivamente informais. Gostava de vos convidar agora a lerem um texto, que é o texto da Sra. Haku, que acaba por ser um excerto daquilo que é definido por Mintzberg como relativamente às estruturas organizacionais. Então, este texto acaba basicamente, vou lê-lo de uma forma assim um bocadinho corrida, mas na verdade, o que é que refere? A Sra. Haku fazia cerâmica na sua cave e se envolvia uma série de tarefas distintas: amassar o barro, formar os potes, trabalhá-los, enquanto ainda não estavam totalmente secos. Porém, a coordenação de todas estas tarefas não representava qualquer problema, uma vez que era ela própria que as fazia. O problema residia na sua ambição e no facto dos potes serem tão atraentes. As encomendas começaram por exceder a capacidade de produção, então ela contratou a Sra. Bicho, que estava desejosa por aprender a fazer cerâmica. Mas isto significava que a Sra. Haku tinha que dividir o seu trabalho. Uma vez que as lojas de artesanato pretendiam cerâmica feita pela Sra. Haku, ficou decidido que a Sra. Bisca amassaria o barro e pararia o verniz, ficando a Sra. Haku encarregada do resto. Isto requeria de algum modo a coordenação do trabalho. Na verdade, tratava-se de um pequeno problema, pois com duas pessoas numa oficina de cerâmica bastava-lhes simplesmente comunicar entre si informalmente. A combinação resultou tão bem que depressa a Sra. Haku estava atolada de encomendas. Tornava-se necessário mais assistentes, mas desta vez para fazerem os seus próprios potes. A Sra. Haku decidiu contratá-las logo que saíssem da escola de cerâmica local. Deste modo, enquanto tinham levado algum tempo a treinar a Sra. Bisco, as três novas assistentes sabiam exatamente o que fazer desde o começo e depressa se integraram. Mesmo com 5 pessoas, a coordenação não constituía um problema. No entanto, à medida que foram precisas mais assistentes, começaram a surgir problemas de coordenação. Um dia a Sra. Bisco tropeçou num balde de verniz e quebrou 5 potes. Noutra, a Sra. Haku abriu o forno e descobriu que todos os vasos de pendurar tinham sido envernizados por engano com cor vermelha. Nessa altura compreendeu que 7 pessoas numa pequena oficina de cerâmica não conseguiam coordenar todo o seu trabalho através de mecanismos de comunicação informal. Para tornar as coisas piores, a Sra. Haku, que agora se intitulava Presidente da Cerâmica CMC, era forçada a passar cada vez mais tempo com os clientes. Nesses dias era mais provável encontrá-la com um vestido formal do que usar um par de jeans. Assim ela nomeou a Sra. Bisque para gestora da oficina. Deveria ocupar-se a tempo inteiro da supervisão e coordenação do trabalho das 5 produtoras da sua cerâmica. A empresa continuou efetivamente a crescer. Grandes alterações aconteceram de modo a que, quando foi contratado um analista de estudos de mercado, ele recomendou mudanças que implicavam que cada pessoa desempenhasse apenas uma tarefa para uma das linhas de produtos: potes, cinzeiros, vasos. A primeira amassava o barro, a segunda dava a forma, a terceira enfeitava e assim sucessivamente. A Sra. Haku só aceitava encomendas grossistas, a maior parte provenientes de cadeias de supermercados. A sua ambição era ilimitada e quando surgiu a oportunidade de diversificar, ela agarrou a primeiro azulejos, depois acessórios. Subsequentemente, a empresa dividiu-se em 3 divisões: produtos para o consumidor, produtos de construção e produtos industriais. A partir do seu escritório, no 55º andar da Torre de Cerâmica, a Sra. Haku coordenava as atividades das divisões através do balanço do seu desempenho em cada trimestre. Foi num desses dias em que estava a sua secretária analisando as previsões orçamentais que a Sra. Haku decidiu dar um nome à sua empresa, Cerâmico. Então, a partir da análise deste excerto de Mintzberg, a estrutura organizacional acaba por prender fundamentalmente 2 componentes: o modo como a organização divide o trabalho, em termos de múltiplas tarefas, e a forma como estabelece coordenação entre elas. A estrutura define a atribuição das tarefas, as relações de autoridade e os mecanismos de coordenação formal das atividades. O organigrama acaba por ser a representação gráfica do modo como se relacionam os vários órgãos da organização: departamentos, divisões, secções, tanto no sentido horizontal como vertical, relações hierárquicas. Convém, no entanto, ressalvar que a compreensão da vida organizacional não pode nunca limitar-se à leitura desta figura que representa a estrutura formal.
Assim, a estrutura serve para designar as relações de suporte formal, identificar o agrupamento de indivíduos e os diferentes departamentos, estabelecer as relações entre esses departamentos, definir o desenho dos sistemas que asseguram a comunicação, coordenação e integração de diversos departamentos. Podemos definir quatro tipos de estrutura, considerando o facto de ser formal ou informal, centralizado ou descentralizado. Assim, se estivermos perante uma estrutura informal em que o poder é centralizado, designamos uma estrutura simples. Se for uma estrutura formal em que o poder também é ele formalizado, poderemos ter uma estrutura funcional de dois tipos, burocracia mecânica e burocracia profissional. Mais à frente vamos apresentar a descrição de cada uma delas. Se tivermos uma estrutura informal e descentralizada, poderemos falar em estruturas adocráticas, que poderão ser em rede ou matricial. A adocracia acaba por ser um conceito introduzido por Alvin Toffler e que diz respeito a um sistema temporário variável e adaptado à organização, com vista à resolução de pequenos problemas que vão surgindo. Depois, se tivermos uma estrutura formal e descentralizada, é o que nós entendemos por estrutura divisional. Assim, segundo Mintzberg, cada organização poderá ter 6 tipos de elementos básicos e encontramos a cúpula, ou o topo estratégico, a linha hierárquica intermédia, que diz respeito à gestão intermédia, o centro operacional, que diz respeito à parte da produção, a tecnoestrutura, a organização do trabalho e métodos que permitam estruturar a organização, a logística, que diz respeito aos serviços efetivamente de apoio, e a ideologia, que representa as crenças e os valores. Quando falamos, então, destes tipos de estrutura, por exemplo, vamos começar pela estrutura simples, em que temos um patrão que vai coordenar diretamente o trabalho dos seus subordinados, tendencialmente não comporta as chefias intermédias ou integra apenas um nível, não existe a standardização das tarefas e dos procedimentos, são estruturas com elevado sentido de missão, organizações pequenas, íntimas e muitas vezes carismáticas, é muito restritiva, só um indivíduo que toma todas as decisões. Depois falamos de um segundo tipo, que temos a estrutura funcional. Esta pode assentar na burocracia mecânica ou na burocracia profissional. Esta acaba por ser, efetivamente, uma estrutura vertical, baseada na standardização das funções e dos procedimentos, assentes em departamentos funcionais. Cada responsável pelo departamento responde ao diretor-geral e não existe grande comunicação interdepartamentos. Quais são as vantagens da estrutura funcional? É mais eficiente, o mercado pede standardização e quantidade, os agrupamentos profissionais por departamento acaba por facilitar o desenvolvimento das competências. A desvantagem é que poderá constituir-se uma barreira à inovação e dificulta a comunicação entre os departamentos. Estrutura funcional significa que as atividades acabam por estar agrupadas por funções. Por exemplo, temos aqui o exemplo diretor-geral, depois temos departamento de marketing, financeiro, recursos humanos e produção, e cada função acaba por estar de algum modo agrupada na sua área. Voltando aqui um bocadinho atrás, neste caso em particular, nós podemos ter a burocracia mecânica, ou seja, em que a estrutura está organizada por funções, há uma separação clara entre as funções, uma padronização do trabalho, um trabalho mais repetitivo e uma elevada divisão de trabalho, ou então poderemos ter a burocracia profissional, em que existe mais alguma autonomia, assenta nas qualificações, assenta também mais no desempenho e é maior em termos de eficiência. Depois temos a estrutura multidivisional ou divisional. Recria-se, tal como ali está, a estrutura funcional, mas agora no seio de cada um dos departamentos, de produtos, geográfica, de mercado. Cada um destes grupos tem no seu seio uma estrutura funcional, permite decisões efetivamente mais rápidas. As divisões têm uma relativa autonomia, centraliza-se o planeamento e descentralizam-se as operações. Adaptada a envolventes de mudança, clarifica a necessidade de uma forte coordenação interfuncional, permite a adaptação a diferentes produtos, regiões ou mercados e descentralizada no processo de tomada de decisão. Por exemplo, o que acontece aqui, temos uma direção-geral e depois, em vez de termos por departamentos, temos por produtos ou, efetivamente, por mercados e depois, dentro de cada um dos produtos ou de cada um dos mercados, é que temos os diferentes departamentos. As desvantagens: perda das economias de escala, uma vez que cada divisão é desenvolvida, tem as mesmas funções, e dificuldade de coordenação entre linhas de produtos. Depois temos a estrutura matricial. É considerado um tipo híbrido de estrutura, pois existem equipas compostas por pessoas de diversas especialidades que são reunidas com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias. E esta assenta em dois princípios: a autoridade dual, equilíbrio do poder, dois chefes,
um chefe funcional e um chefe de projeto. Se devidamente implementada, a matriz permite que sejam obtidos níveis superiores de coordenação, integração, comunicação lateral e circulação de informação. Um exemplo de uma estrutura matricial em que temos, de facto, diferentes áreas ou diferentes departamentos que acabam por estar relacionados. A estrutura matricial, a vantagem é que é flexível, ajustada a caso de decisões complexas e mudanças frequentes na envolvente externa. As desvantagens é a dificuldade em manter o equilíbrio entre as linhas de autoridade. Por vezes temos a chefia a quem a pessoa reporta, mais a chefia do projeto no qual está envolvido. Não funciona se for mantido um software mental verticalista, possibilidades dos trabalhadores se verem confrontados com conflitos entre a linha vertical e horizontal. A estrutura em rede. A rede acaba por romper definitivamente com a velha ideia da organização. O que acontece aqui é que a organização procura reter internamente os talentos básicos que são efetivamente necessários e vai subcontratar exteriormente as competências que não são nucleares para o trabalho. Então, foca-se nas competências nucleares e na subcontratação das atividades periféricas. Este quadro acaba por resumir, de algum modo, as 5 configurações estruturais, tendo em conta os mecanismos de coordenação e os tipos de centralização. Assim, a estrutura simples é uma supervisão direta e é uma centralização vertical e horizontal. Burocracia mecânica acaba por haver uma padronização em termos de todos os processos, descentralização horizontal limitada. Burocracia profissional assenta na padronização das competências e é uma descentralização vertical e horizontal. A estrutura divisional, padronização dos outputs em termos dos resultados, descentralização vertical e limitada. E a adocracia, ou matricial, há um ajustamento mútuo e há uma descentralização seletiva. Em termos globais, em termos de evolução histórica, interessa a perceber que, de algum modo, acabou por estar associada à evolução das próprias teorias das organizações. Produção em massa, muita estrutura funcional. Distribuição em massa, estrutura divisional. O surgimento das multinacionais, a implicação, de alguma forma, das estruturas multidivisionais. Estruturas matriciais, estruturas descentralizadas e muitas das vezes as organizações acabam por estar baseadas nas competências. Porquê que as estruturas diferem entre si? Depende muito da dimensão, depende muito, efetivamente, da idade, do sistema tecnológico, do ambiente externo, do poder e da própria estratégia da organização. O que é que temos que considerar? Existem alguns mecanismos e modalidades de coordenação e de controle nas estruturas, o ajuste mútuo, e falamos numa estrutura autocrática, supervisão direta, uma estrutura simples, estandarização dos processos e procedimentos, e temos a burocracia mecânica, estandarização das capacidades e das qualificações, burocracia profissional, estandarização dos resultados, e temos a estrutura divisional. Em termos de organigramas, estes acabam por ser as representações gráficas e esquemáticas das estruturas, acabam por representar o conjunto das ligações hierárquicas e devem ser simples, claros, padronizados, ter uma data e a ser assumida efetivamente a responsabilidade. Em termos de manual, interessa perceber qual o papel do órgão na organização, o que é que cada pessoa faz, qual a sua natureza e dependência hierárquica, quais são as atribuições desta função, os poderes que lhe são delegados e as ligações que efetivamente deve manter. Algumas referências em termos de bibliografia para poderem, de algum modo, clarificar estes conceitos. Terminamos por aqui.